Jardins imaginários com sapos reais neles. É desta forma que um escritor tem descrito as parábolas de Jesus. São histórias imaginativas, mas se relacionam com a vida real. São jardins imaginários, mas têm sapos reais neles. Frequentemente esses sapos somos nós. Mateus 21:16 começa com uma situação comum no mundo antigo. Um dono de terras precisa de trabalhadores, então recruta alguns. À medida que o dia passa, ele precisa de mais trabalhadores. Então, ele retorna várias vezes, até faltar uma hora para o fim do expediente. Mas então o dono da vinha faz algo estranho. Ao fim do dia, ele chama todos os trabalhadores e paga aos que trabalharam apenas uma hora o salário integral de um dia de trabalho. Esse ato de generosidade chocante cria um burburinho entre o grupo. Os que trabalharam o dia inteiro rapidamente fizeram as contas. Se aqueles que trabalharam uma hora receberam um denário, então vamos ganhar uma grana, provavelmente pensaram. Esperam que esse seja o dia de sorte deles. Então, podemos entender que quando o pagamento chegou até eles e o salário colocado em suas mãos estendidas e machucadas foi o mesmo que o colocado nas mãos daqueles contratados depois, não ficaram felizes. Isso é um eufemismo. Eles estavam com raiva, o suficiente para reclamar abertamente com seu benfeitor. O dono respondeu que tinha pago uma quantia justa e que havia sido acordada entre as partes, e como ele escolhe gastar seu dinheiro, incluindo ser generoso àqueles que têm menos oportunidades de trabalho, isso cabe a ele. Os trabalhadores que reclamavam não haviam sido tratados injustamente. A agitação emocional deles foi por conta de expectativas baseadas na inveja deles, não por injustiça. Na história da Igreja, houveram muitas tentativas de explicar essa parábola. Alguns sugerem que 5 contratações diferentes representam 5 estágios da história do mundo durante os quais Deus chamou pessoas para si mesmo, ou diferentes estágios na vida que alguém pode se tornar cristão. O ponto, então, é que Deus é gracioso com todos e recebe a todos em seu reino, não importa quando foram chamados. Alguns dizem que a parábola é um retrato do futuro reino de Deus, onde todas as pessoas salvas recebem o paraíso, não importa o quanto elas trabalharam por Deus. A interpretação mais ampla e talvez mais popular é que essa parábola é um simples retrato da incrível e maravilhosa graça e generosidade de Deus, em poucas palavras, o Evangelho. Cada uma dessas interpretações contém alguma verdade. Mas há algo a mais a ser observado. A chave é prestar atenção ao contexto em que Mateus nos dá essa parábola. A história que precede nossa parábola é sobre um rico líder de sinagoga que termina não seguindo a Jesus porque o seu amor por suas posses era grande demais. 19:16-22. Em resposta a isso, os discípulos ficam chocados. Jesus então promete a eles recompensas impressionantes por resignar tudo o que tinham para segui-lo. 23:30. Essa promessa de que os discípulos irão sentar em 12 tronos consome em tanto os pensamentos deles que logo depois disso, Tiago e João estão tentando ser os que se sentarão nos tronos mais próximos de Jesus. 22:20-28. Esse contexto nos mostra que a parábola está atingindo certeiramente nossos corações, nos problemas adjuntos de autocongratulação e inveja. Quando o jovem líder vai embora de mãos vazias, mas então os humildes discípulos recebem a promessa de serem governadores, era impossível para os discípulos não serem um pouco autocongratulatórios, de terem um pouco de orgulho em seu feito sábio, da sua melhor escolha de seguir a Jesus. Na parábola, Jesus os lembra de que tudo o que possuem vem de Deus, de que todas as suas bênçãos vêm da generosidade de Deus, não de suas próprias ações. Os discípulos não são melhores que o homem rico. Ao mesmo tempo, Jesus pressiona diretamente em nossos corações, que são propensos à inveja. Jesus desafia seus discípulos a não olharem para o que outros possuem e se tornarem amargos e invejosos. Rivalidade destrói a alma porque toda a vida é dom de Deus. Então, essa parábola nos dá uma visão da graça generosa de Deus conosco e com os outros. A vida é encontrada quando fixamos nossos olhos não horizontalmente no que outros possuem, mas verticalmente na generosidade do dono de toda a terra, o Rei Jesus, que nos chama de amigos e que nos dá com sabedoria e generosidade.